Antes de começarmos isso, diga-nos nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Aproveite o vídeo. Ele cheirava a Tom Ford e usava um relógio de ouro que brilhava mais do que qualquer coisa que eu já tive na vida. Foi no Starbucks do centro, entre um café barato e minha mochila rasgada, que ele apareceu. Sorriu para mim como se eu fosse alguém. E naquele instante, eu me perguntei se era possível alguém como ele sequer imaginar a fome de quem já dividiu uma lata de atum em 3 refeições. Eu cresci nas ruas de Skid Row. Sem pai, sem mãe, sem sobrenome que abrisse portas. Meu passado era um segredo envolto em vergonha e sobrevivência. Ele, por outro lado, era herdeiro de uma fortuna de 3 gerações. Criado em berço de seda. Educado em colégios onde a mensalidade pagaria um ano do meu aluguel. Nós dois, mundos opostos, impossíveis. Mas ele me viu, e não com pena, com admiração. Só que amor, quando nasce entre extremos, não sobrevive sem cicatrizes. E as primeiras surgiram na forma de sorrisos falsos e olhares venenosos. No jantar de gala da sua família. Foi ali, diante de taças de cristal e conversas sobre Ial e Santorini, que ouvi sua mãe dizer que pobres como eu deveriam agradecer por sequer existir. Ela não sabia que eu estava no banheiro. Ela não sabia que eu gravei tudo. E se ela achava que eu ia desaparecer em silêncio, estava muito enganada. Porque este não é apenas um romance entre uma mulher comum e um homem rico. Esta é a história de como eu enfrentei a elite. Desmascarei uma matriarca cruel. E transformei humilhação em vingança. Mas antes de vencer, eu quase perdi tudo. Até a mim mesma. No frio da manhã, Skid Row parecia um mundo esquecido por Deus. O cheiro de lixo. O barulho dos carros. As sirenes que nunca paravam. Era ali, entre lonas furadas e colchões sujos, que eu aprendi a sobreviver. A fome se tornava uma dor surda. Um eco que me perseguia. Mas nunca me derrotava. Lembro de noites em que eu implorava por um milagre, um cobertor emprestado. Um pão velho. Um pouco de silêncio. Cresci observando os outros vivendo. Enquanto a minha existência era apenas resistir mais um dia. Roubei meu primeiro sanduíche aos 9 anos. Não por rebeldia, mas porque, naquele dia, a fome era mais forte do que o medo de ser pega. Naquele mesmo dia, descobri que o mundo não tem piedade dos fracos. Fui chamada de ladra, de lixo. É mesmo assim. Prometi para mim mesma, eu nunca mais seria invisível. Anos depois, já adulta, meu universo ainda era feito de pequenas batalhas. Um emprego de vendedora porta a porta, sem glamour. Sem estabilidade. Mas cada cliente que batia a porta na minha cara só me fazia tentar de novo. E foi assim, de fracasso em fracasso, que aluguei meu primeiro apartamento. Pequeno, abafado, com cheiro de mofo, mas era meu. Ali, entre 4 paredes finas, nasceu uma esperança tímida de que talvez eu também tivesse direito a sonhar. Foi em uma manhã qualquer, esperando o ônibus, que tudo mudou. Eu estava exausta, a roupa amarrotada, e meu café barato já gelado. Quando entrei no Starbucks para esquentar as mãos, não esperava encontrar nada além de olhares indiferentes. Mas ele estava lá, o William, terno impecável, gravata de seda, um aroma sofisticado que me fez sentir, por um instante, inadequada. Ele pediu um café, riu de algo que o atendente falou, e então olhou para mim. Não foi um olhar de julgamento. Foi como se ele me visse, realmente me visse, pela primeira vez. Eu quase desviei o olhar. Mas ele puxou conversa, falou do trânsito, da chuva, perguntou meu nome como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu, desconfiada, respondi com frases curtas. Por dentro, um nó no estômago. O que um homem como ele poderia querer comigo? A conversa fluiu. Ele não parecia se importar com minhas roupas simples. Com o meu sotaque de quem cresceu nas ruas. Pelo contrário, ele me fez rir. Não aquele riso forçado de quem tenta agradar. Mas um riso limpo, livre, que eu nem lembrava que existia em mim. Quando percebi, 1 hora tinha passado, e eu sentia falta de mais. Nos dias seguintes, ele me procurou, mandou mensagem, convidou para sair. A cada encontro, o abismo entre nossos mundos ficava mais evidente, mas, estranhamente, menos ameaçador. Quando finalmente contei sobre minha infância, minha história sem pais, sem diplomas, ele não se afastou, olhou nos meus olhos e disse: "Você chegou até aqui sozinha." Isso é extraordinário. Pela primeira vez, baixei minhas defesas. Quis acreditar que, talvez, eu pudesse merecer aquele tipo de amor. Ele me levou ao seu universo, festas luxuosas, restaurantes onde o vinho era mais caro do que um mês do meu aluguel. Conversas sobre viagens internacionais, heranças, investimentos. Eu tentei disfarçar o desconforto. Sorri, observei. No fundo, temia o momento em que alguém perceberia que eu não pertencia àquele lugar. Não sabia como usar talheres de prata. Não entendia piadas sobre bolsas Chanel ou temporadas em Mykonos. Mas a dor maior era escutar, sem poder responder, o preconceito disfarçado nas palavras de todos ao redor.
Em um desses jantares, as conversas giravam em torno de Ivy League, filantropos e problemas de ricos. Um silêncio cortante caiu quando um convidado sugeriu que escolas públicas deveriam ser abolidas. Ninguém discordou. Todos riram. Brindaram ao elitismo. Foi então que ouvi a frase que me marcaria para sempre: se não pode pagar pela vida boa, talvez não mereça viver. A voz era de Vivian, mãe de William. O olhar dela era gélido, cortante. Fingi não ouvir. Continuei girando minha comida no prato, lutando contra as lágrimas. Naquela noite, sozinha no banheiro, ouvi mais do que deveria. Vivian e a irmã de William me chamando de projeto de pobreza. Ameaça à linhagem. A dor da rejeição queimou mais do que qualquer noite fria na rua. Pela primeira vez desde que conheci William, pensei em desistir, voltar para a solidão que eu já conhecia tão bem. Mas, quando olhei meu reflexo no espelho, lembrei da menina que jurou nunca mais ser invisível. Eu não ia fugir, não dessa vez. Eu voltaria para aquela sala. Se não pudesse ser aceita, ao menos seria temida. E foi assim que o amor, que nasceu no lugar mais improvável, acendeu o primeiro fogo da minha vingança silenciosa. Enquanto eu atravessava o salão de volta, o olhar de William cruzou o meu. Por trás daquele sorriso gentil, eu via agora a promessa de guerra. Naquela noite, entendi, amar alguém como ele era também desafiar tudo e todos à minha volta. Mas o que eu ainda não sabia, era que o preço de desafiar o destino podia ser mais alto do que qualquer dor que eu já sentira. E ali começava a verdadeira batalha, não só pelo amor, mas por dignidade. A primeira vez que atravessei os portões da mansão Serison, a sensação era de estar invadindo um território proibido. Os jardins eram tão perfeitos que até as flores pareciam organizadas por classe social. Cada detalhe, desde o mármore frio da entrada até os quadros de artistas renomados, gritava o tipo de riqueza que só existe nos contos de fadas, ou nos piores pesadelos de quem nunca pertenceu ali. No início, eu acreditava que bastava sorrir, ser educada, tentar me encaixar. William, sempre atencioso, apertava minha mão discretamente debaixo da mesa quando percebia meu desconforto. Mas o desconforto era constante. Eu me sentia como um quadro torto em uma galeria impecável. Nas festas, observava mulheres com vestidos sob medida e homens que trocavam relógios de ouro como se fossem pulseiras de feira. As conversas giravam em torno de viagens para St. Bart, os melhores vinhos franceses, negócios milionários e destinos exóticos onde o povo local é pitoresco. A cada risada, sentia a diferença entre os meus sonhos de menina, um teto seguro, um abraço quente, um prato de arroz e feijão, e as expectativas frias daqueles salões. O abismo crescia quando ouvia frases como: ajudar os pobres é um luxo burguês, ou quem nasceu para sofrer deve se conformar. Por trás de cada taça de champanhe, havia julgamento. Por trás de cada sorriso, havia veneno. Vivian me observava como quem avalia uma pedra fora do lugar no colar de diamantes. Os olhares dela eram lâminas afiadas. Certa noite, durante um jantar de gala, ela deixou cair sua máscara e mostrou a todos, mas principalmente a mim, do que era feita. Certas pessoas deviam agradecer por estar aqui, já que, se não podem contribuir, ao menos servem de exemplo. Ninguém contestou. A elite era uma alcateia. E ela era a alfa. A cada evento, a cada conversa, a cada microagressão, meu coração endurecia. Eu me forçava a não chorar. Lembrava da menina que sobreviveu às ruas. Da mulher que nunca teve medo do escuro, só do vazio. Mas o vazio agora estava ali, entre as taças de cristal, onde todo mundo parecia se encaixar menos eu. Tentei buscar refúgio em William. Ele dizia que não ligava para a opinião da mãe, que me amava pelo que eu era. Mas às vezes, no olhar dele, havia um traço de dúvida, talvez o medo de que eu não resistisse à pressão. Ou, pior, que ele também acabasse contaminado pelo desprezo silencioso daquela casa. Nossos momentos de ternura eram roubados entre portas fechadas, longe do julgamento dos outros. Mas a cada noite, eu sentia as paredes se fecharem, tornando-se cada vez mais difícil respirar. A irmã de William, Madison, fazia parte da corte de Vivian. Sorrisos gelados, cumprimentos automáticos, frases que soavam como elogio mas eram pura humilhação. Eu me perguntava, seria inveja, medo de perder espaço, ou só a reprodução cega de um sistema onde gentileza é vista como fraqueza? Meu maior medo, no entanto, era que William acabasse cedendo. Que um dia, o peso da tradição esmagasse o amor improvável que construímos. Que ele escolhesse o conforto da aceitação familiar em vez do risco de caminhar ao meu lado. Mas foi naquela atmosfera sufocante que, paradoxalmente, descobri a força do meu coração. Quando percebi que nunca seria vista como igual, parei de tentar. Decidi que não seria mais um objeto de piedade, nem uma vítima do preconceito dos ricos. Se eles queriam uma guerra silenciosa, encontrariam em mim uma adversária que não se curva, nem se esconde. Naquela mesma noite, depois de ser ignorada durante todo o jantar,
Cruzei sozinho o corredor da mansão e encontrei Vivian e Madison conversando no banheiro. Fiquei na cabine, ouvindo cada palavra. Ela nunca vai se encaixar. O William está cego. No fim, vai perceber que nasceu para algo melhor. A voz de Vivian era fria, cortante. Madison ria, cúmplice. Ao sair dali, tomei uma decisão: se não podia vencer pelo amor, venceria pela resistência. Meu coração de ferro não permitiria mais lágrimas, só determinação. Voltei à sala. Sentei entre os inimigos. Olhei nos olhos de William e, em silêncio, prometi: ninguém vai me apagar. Eles não sabem com quem estão lidando. E assim, enquanto os brindes se repetiam e as máscaras se mantinham intactas, nasceu em mim a coragem de ir além da dor e transformar humilhação em força. Mal sabiam eles. Era apenas o começo. O silêncio é uma arma poderosa. Descobri isso nas noites sem abrigo, quando o menor sussurro podia atrair perigos. É naquela casa de ouro. Percebi que as palavras também podiam ser veneno, mas o silêncio bem usado era letal. Depois de ouvir Vivian me rotular de projeto de pobreza, no banheiro, uma fúria fria se instalou dentro de mim. Não era mais dor, era propósito. Parei de buscar aprovação. Comecei a observar. As festas se tornaram meus campos de batalha silenciosos. Os brindes eram disfarces. Os abraços, estratégias. Ao invés de me encolher, tornei-me sombra, atenta, discreta, sempre presente, mas nunca vulnerável. Passei a circular pela mansão como quem estuda um labirinto. Descobri rotinas, pequenas fragilidades. Aos poucos, fui conquistando a confiança de todos, principalmente de Vivian. Percebi que ela relaxava à noite, quando o vinho fluía e as verdades se escondiam atrás de risos. Começou a me convidar para conversas privadas, fingindo proximidade, mas o que ela não sabia é que cada palavra dela era gravada na minha memória. Numa dessas noites, sozinhas na sala, ela começou a desabafar sobre Madison. Minha filha é uma decepção. Preciso de calmantes só para aguentá-la. Sua voz era embriagada, confusa. Ela riu. Depois cobriu a boca como se percebesse o excesso. Por favor, não conte isso a ninguém. Pediu. Eu sorri. Seu segredo está seguro comigo. Era mentira. Pela primeira vez, senti que tinha poder. Passei a visitar a casa com outros olhos. Descobri que Vivian escondia seus comprimidos no armário do banheiro privado. Rotulados, mas camuflados entre frascos de vitaminas importadas. Foi ali que minha vingança tomou forma. No silêncio de uma tarde, troquei os calmantes por cápsulas de vitamina C quase idênticas. O coração batia forte. A culpa ameaçava-me paralisar. Mas a raiva era maior. Durante semanas, nada aconteceu. Por dentro, eu me torturava. E se ela tivesse uma crise séria? E se eu tivesse ido longe demais? Mas não havia como voltar. Eu estava presa àquela teia, não por maldade, mas pela necessidade de mostrar que não seria mais o alvo indefeso. O estupim veio num jantar elegante. Na casa da filha. Entre risos e talheres, de repente, Vivian explodiu. Para de esfregar esse garfo no prato. Sua porca gorda. O silêncio foi absoluto. Todos os olhares se voltaram para Madison, que ficou imóvel, chocada, exposta como nunca. Eu não consegui conter um leve sorriso, não de prazer, mas de alívio. Finalmente, a verdadeira face de Vivian estava à mostra. Mas o preço da ousadia veio logo depois. No dia seguinte, William me chamou para conversar. Com o rosto fechado, mostrou imagens de câmaras da casa, eu entrando no banheiro privado de Vivian. O que você estava fazendo lá? O sangue gelou. Minha voz quase não saiu. Tentei explicar, mas as palavras pareciam pequenas demais diante da gravidade. William estava ferido, decepcionado, incapaz de compreender a lógica da minha vingança. Ele não sabia o peso de uma vida inteira lutando contra o desprezo. Saí da casa com a sensação de derrota, mas também com uma estranha sensação de liberdade. Pela primeira vez, não era só a vítima, era alguém que tinha ferido de volta. Ainda que no escuro, fechei-me no meu apartamento, ignorando mensagens e ligações, tentando entender se havia perdido tudo por um gesto impensado. A solidão, velha companheira, voltou a me visitar. Passei dias em silêncio, revivendo cada detalhe, cada escolha, cada consequência, mas o silêncio foi interrompido por uma batida na porta. Madison apareceu, diferente, vulnerável, sentou-se no meu sofá barato, olhando ao redor como se descobrisse outro mundo. Ela não veio me acusar, veio pedir ajuda. Pela primeira vez, vi nela não uma rival, mas uma aliada improvável. Entre lágrimas contidas, Madison revelou o sofrimento de anos. As cicatrizes invisíveis da convivência com Vivian. Eu te entendo, ela disse, e quero ajudar a expor quem ela realmente é, no olhar dela. Havia o reflexo do que eu sentia, não era só sobre vingança. Era sobre libertação, sobre quebrar o ciclo. A partir daquele momento, deixei de ser só sobrevivente. Ganhei uma aliada, um plano, e a esperança de que, talvez, eu não estivesse tão sozinha nessa luta.
E foi assim que, no silêncio cúmplice de duas mulheres cansadas de sofrer, nasceu a semente de uma vingança maior, não mais pelas sombras, mas à luz do salão principal. Diante de todos que fingiam não ver, Madison sempre pareceu distante, intocável, parte daquele mundo onde os sorrisos eram frios e as críticas afiadas. Mas, naquele dia, sentada no meu sofá simples, o verniz de superioridade dela finalmente rachou. Pela primeira vez, vi não uma princesa mimada, mas uma mulher quebrada por dentro, cansada de manter as aparências enquanto colecionava cicatrizes que ninguém via. Ela contou, com voz rouca, como cada palavra cruel de Vivian era como um prego em sua autoestima. Minha mãe nunca me amou de verdade, confessou, olhando para o chão. Sempre fui a decepção, o fardo, a cada erro. Ela me lembrava que eu era um fracasso para a família. Enquanto ela falava, enxerguei a mim mesma nos olhos dela, duas mulheres destruídas por julgamentos. Duas almas à procura de redenção. Foi Madison quem teve a ideia de agir à luz do dia. Minha mãe só entende poder. O único jeito de tirarmos a máscara dela é em público, diante de todos que ela tanto se esforça para impressionar. O plano era arriscado, mas fazia sentido. Haveria um grande gala beneficente na semana seguinte, com toda a elite reunida. Seria impossível ela escapar ilesa se a verdade viesse à tona diante dos olhares que tanto prezava. Nos dias seguintes, Madison me mostrou um lado dela que eu nunca tinha conhecido. Ela me levou para escolher um vestido elegante. Ensinou como andar de salto alto sem parecer insegura. Corrigiu pequenos detalhes do meu discurso e das minhas maneiras. Era quase uma aula de sobrevivência no campo de batalha da alta sociedade. Entre uma dica e outra, confidenciávamos medos, desejos, sonhos perdidos. A raiva contra Vivian nos uniu. Mas foi a dor compartilhada que cimentou nossa aliança. Eu tremia só de pensar no confronto que se aproximava. À noite, deitada na minha cama, ensaiava mentalmente cada frase, cada expressão, temendo falhar, temendo ser humilhada mais uma vez. Mas Madison me tranquilizava, dizendo que, desta vez, não estávamos sozinhas. O segredo da sobrevivência não é nunca cair, mas sempre levantar. E agora, nós vamos levantar juntas. O dia do gala chegou com um céu cinzento. Prenúncio de tempestade. Nos bastidores, Madison estava mais nervosa que eu. Não importa o que aconteça. Você tem que manter a cabeça erguida. Eles querem te ver fraquejar. Querem te ver ceder à vergonha. Mas você não é mais aquela garota de Skid Row. Você já venceu muito mais do que eles imaginam. Quando entramos no salão, os olhares se voltaram imediatamente. Meu coração batia tão forte que achei que todos podiam ouvir. Vivian, imponente em seu vestido vermelho, fez questão de ignorar minha presença. Como se pudesse me apagar só com o desprezo. Mas Madison me guiava entre as mesas, apresentando-me como sua convidada de honra. Aos poucos, percebi que eu tinha, ali, algo que nenhuma fortuna poderia comprar: coragem. O momento da verdade veio rápido. Vivian se aproximou de nós no bar, seguida de amigas tão afiadas quanto ela. A conversa começou polida, mas logo desceu ao sarcasmo. Vejo que trouxe companhia, Madison, disse Vivian, o olhar carregado de veneno. Era a deixa. Com a voz firme, pedi desculpas pelo episódio dos comprimidos, admitindo meu erro, mas também expondo a dor de ter sido chamada de projeto de pobreza. Os murmúrios ao redor cresceram. Vivian tentou se defender, negou, exigiu testemunhas. Nesse instante, tirei o celular da bolsa e, com a mão trêmula, apertei o play. O silêncio se fez. A gravação, aquela frase dita no banheiro. O desprezo explícito, o preconceito cru, ecoou pelo salão como um trovão. Por alguns segundos, ninguém respirou. Vi, nos olhos de William, uma mistura de choque, dor e vergonha. Vivian tentou reverter a situação, acusando-me de ilegalidade, mas Madison a confrontou. Neste estado, basta o consentimento de uma parte. Rebateu ela, fria, devolvendo à mãe o gosto amargo do próprio veneno. Pela primeira vez, Vivian estava cercada, sem saída. Vi seus olhos buscarem aliados entre os presentes. Mas encontrou apenas o vazio. O William se aproximou, me chamou para um canto. Seu olhar estava diferente, não havia mais dúvida. Só verdade. Eu tremia de exaustão e alívio, sabendo que o pior tinha passado, ou assim eu pensava. A aliança com Madison não foi apenas um pacto de vingança. Foi um pacto de sobrevivência, de mulheres que recusaram aceitar o papel de vítimas e resolveram reescrever o próprio destino. E enquanto saíamos daquele salão, de cabeça erguida, eu já sabia, Vivian não ia se render fácil. O orgulho ferido dela era perigoso. Mas, finalmente, eu tinha uma família ao meu lado, ainda que feita de alianças improváveis. O veneno de Vivian não conhecia limites. Se o escândalo no gala abalou sua imagem, apenas despertou nela uma fúria mais ardente. A resposta veio rápido e sem misericórdia. Em menos de 2 dias, meu telefone não parava de vibrar, colegas, clientes,
Até antigos conhecidos enviando links com manchetes sensacionalistas. Herdeiro bilionário namora ladra de Skid Row. Meu passado, enterrado sob anos de silêncio e luta, agora era explorado por tabloides baratos. Exposto ao mundo inteiro. Pequenos furtos na adolescência, selados pela justiça, eram tratados como crimes imperdoáveis. O rótulo de indesejável nunca foi tão pesado. O impacto foi devastador. Fui chamada à sala do gerente da empresa. A sala parecia menor do que nunca. Gary, com olhos cansados, segurava uma pilha de impressões. Não posso te demitir, mas também não posso te proteger de tudo isso. A pressão dos clientes é insuportável. Me rebaixaram, de vendedora externa a um escritório sem janelas. Longe das reuniões, longe das grandes oportunidades. Senti meu orgulho sangrar, mas recusei a oferta de William para me sustentar. O que mais doía era saber que era exatamente isso que Vivian queria, me ver dependente. Humilhada, derrotada, William ficou indignado. Tentou mover céus e terras para limpar meu nome. Mas esbarrou em paredes invisíveis. Madison, astuta, se dedicou a rastrear a origem do vazamento. É nas sombras daquela guerra. Encontrou a pista que precisava, e-mails entre Vivian e um detetive particular. Ela havia pago para desenterrar qualquer coisa que pudesse ser usada contra mim, e não hesitou em cruzar todas as linhas éticas. Madison mostrou as provas a William. Ele, pela primeira vez, enxergou o verdadeiro rosto da mãe. Foi Robert, o patriarca, quem convocou todos à sala principal da mansão. O ar era tenso. Vivian, mesmo acuada, mantinha a postura altiva. Vocês me julgam por proteger esta família? Ela perguntava, os olhos faiscando de orgulho. Eu fiz o que precisava ser feito. William perdeu o controle. Você destruiu a vida de uma pessoa só porque ela não nasceu com o seu sobrenome. Você não vê? É você quem está nos envergonhando. Não ela. Robert, de voz baixa mas firme. Complementou, isso é crime. Vivian, isso é crueldade. Pela primeira vez, Vivian vacilou. O império que construíra com manipulação começava a ruir diante dos próprios olhos. Eu, em pé no canto da sala, sentia a vergonha se transformar em indignação. Meu instinto inicial era fugir. Deixar tudo para trás e voltar ao anonimato seguro. Mas então olhei para Madison, que retribuiu com um aceno encorajador. E para William, com os olhos marejados, dividido entre o amor de filho e o horror diante da mãe. Senti que minha história já não era só minha, era de todos que já foram esmagados por quem detém o poder. Vivian deixou a sala em silêncio. Derrotada, mas a cicatriz que ela deixou em mim continuava latejando. Nos dias seguintes, enfrentei olhares de pena, telefonemas frios, a distância calculada de antigos colegas. Por dentro, era como se eu estivesse de volta ao começo, sozinha, isolada, tendo que reerguer tudo a partir do zero. No entanto, havia uma diferença fundamental, eu não era mais a mesma menina perdida de Skid Row. A cada humilhação, renascia uma camada de força. Escolhi não me vitimizar, não mendigar aceitação. Concentrei-me no trabalho, nos pequenos avanços diários, em cada sorriso sincero de William, em cada gesto de apoio de Madison. Foi nesse período de escuridão que descobri o verdadeiro sentido da escolha. Era mais fácil odiar Vivian. Mais fácil alimentar o desejo de vingança. Mas precisei ir além. Decidi que não permitiria que o ódio dela definisse o meu valor. Era minha vez de romper o ciclo, não com mais guerra, mas com dignidade. Quando uma nova oportunidade surgiu na empresa, agarrei com unhas e dentes. Sem favores, sem atalhos, só trabalho duro e integridade. Recebi uma promoção. Recuperei o respeito, não deles, mas o meu próprio. Mas a guerra de Vivian ainda não havia terminado. Ela preparava um último jantar, uma última armadilha. Com ex-namoradas de William. Aliados antigos e novos inimigos. Sabia que, para sobreviver, precisaria mais uma vez levantar a cabeça diante de todos. Pronta para enfrentar o último teste. Naquela noite, entre taças de cristal e sorrisos ensaiados, o jantar de Vivian se revelou como o último campo de batalha. Ela reuniu as mulheres que considerava dignas de William, ex-namoradas impecáveis. Rostos familiares do passado, cada uma escolhida a dedo para me lembrar do quanto eu ainda era uma estrangeira naquele mundo. Ashley, a preferida da sogra, exibia o tipo de confiança de quem nunca conheceu o medo de perder tudo. Mas ali, pela primeira vez, não senti inveja, senti compaixão, porque só quem já esteve do lado de fora entende a solidão do orgulho. Vivian abriu a noite com um brinde cheio de indiretas, à família, ao futuro, às alianças certas. A cada frase, olhava para mim com aquele sorriso que é mais faca do que acolhimento. Eu sabia o que ela queria, que eu me calasse, que aceitasse ser humilhada, que cedesse à pressão silenciosa da exclusão. Mas ao meu lado, William segurava minha mão com firmeza. Madison me lançava olhares de incentivo. Robert, calado,
Observava tudo com olhos tristes, o patriarca impotente diante dos destroços do próprio lar. A cada provocação, respondi com dignidade. Quando Vivian insinuou que o passado sempre volta para nos assombrar. Ergui a cabeça e disse: meu passado me ensinou mais do que qualquer fortuna poderia comprar. Houve um silêncio incômodo, seguido por um tímido aplauso de Ashley, que, surpreendendo a todos, contou que seu noivo era agricultor e que ela preferia a honestidade à ostentação. Uma fissura surgiu na muralha de Vivian, mas o orgulho dela a impedia de recuar. A noite avançou, pesada de tensão, mas dessa vez, não houve explosões nem lágrimas. Havia, no ar, a sensação de fim, não um final feliz e perfeito, mas um ponto de equilíbrio. Uma trégua desconfortável. Vivian não pediu desculpas, nem admitiu derrotas, apenas se recolheu ao próprio silêncio, ciente de que, aos poucos, sua influência se esvaía. Nos dias que se seguiram, a vida finalmente encontrou outro ritmo. William propôs que começássemos do zero. Em um novo apartamento, só nosso, Madison se tornou mais do que uma aliada, tornou-se irmã. Meu trabalho floresceu sem favores. Cada conquista marcada pelo suor, não pelo sobrenome. Recebi promoções, respeito e, acima de tudo, reconquistei meu orgulho. Vivian continuou sendo uma presença distante. Presentes de Natal enviados sem afeto. Cartões de aniversário assinados apressadamente. Às vezes, eu sentia pena dela. Outras vezes, sentia raiva. Mas, acima de tudo, aprendi a não deixar o ressentimento envenenar minha paz. O William também mudou. Ele enxergou a própria família sem filtros e entendeu que amor não é obediência cega, é escolha diária. Resistência mútua diante da tempestade. Na varanda do nosso novo lar. Certa noite, assisti ao céu escurecer sobre a cidade. Segurei a mão de William e, pela primeira vez em muito tempo, senti que pertencia a algum lugar, não por aprovação dos outros, mas por tudo que superei. Por todas as cicatrizes que carrego. Não existe final de conto de fadas. Existe vida real, cheia de desafios. Reconciliações imperfeitas. Batalhas que nunca terminam. O amor venceu. Sim, não porque mudou o mundo, mas porque mudou a mim. É por vezes. Isso já é mais do que suficiente. Se você já sentiu que não pertence, que lutou contra muros invisíveis, saiba, sua força também pode virar história. Não desista de ser quem você é, mesmo quando o mundo tentar te apagar.